Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Materiais 101. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos falar sobre imperfeições em sólidos e especificamente sobre defeitos pontuais. Tá? A questão é por que nós nos importamos, com defeitos pontuais? Por que estudar aqui, esses assuntos, vai ser importante aqui para nós, no âmbito aqui do tema relacionado à ciência de materiais. Existem pelo menos 3 motivos aqui bastante importantes, pessoal, que nos relacionam aqui, com o estudo de defeitos pontuais. Tá? Os defeitos pontuais, eles têm relação íntima aqui com características estruturais dos materiais. Tá? Então, uma maneira de aumentar aqui resistência mecânica, e alterar algumas propriedades mecânicas aqui em materiais, inserindo pequenas impurezas dentro da estrutura cristalina, dessa forma, aumentando aqui a resistência do material em si. Então é possível dissolver aqui uma série de impurezas aqui, dentro dos materiais, diversas formas aqui. Isso é feito para materiais metálicos, para materiais cerâmicos, e geralmente isso aqui é feito de maneira mais recorrente para os materiais metálicos, tá? E isso altera como o material pode se deformar, tá? Então você consegue aumentar a resistência do material dessa forma, tá? Outra questão aqui, pessoal, é em relação às propriedades eletrônicas, tá? Nesse caso, normalmente é referenciado como dopagem. Você dopa aqui um material com uma impureza também. Então você consegue controlar as cargas que vão ser transportadas dentro desse material, e que tipo de carga que vai estar presente aqui nesse material, ou nesse sistema. É possível fazer isso controlando os doadores aqui, e por diferentes efeitos aqui, de doação eletrônica. Finalmente aqui, pessoal, é possível eu estar interessado aqui na movimentação desses defeitos e finalmente é possível estar interessado em controlar a movimentação dos defeitos pontuais. Tá? Esse é o caso para as células combustíveis, onde nós precisamos de certos átomos, que certos átomos migrem de um ponto a outro aqui, dessas células, para que carreguem. Então nós queremos que eles se movimentem de um ponto para outro, dessas células combustíveis, para que ocorram vacâncias, espaços aqui, pontos vazios aqui, que facilite aqui, a movimentação desses átomos dentro dessas células. Então, quais são os diferentes tipos de defeitos pontuais? Tá? Nós vamos falar sobre alguns desses defeitos, e para isso vou utilizar essa representação aqui que eu construí aqui no Crystal Wall. Tá? Espero que ela auxilie, tá, pessoal? Então, eu construí aqui só essa primeira interface aqui, ó, onde vocês vão poder observar nessa figura aqui mais à direita, tá? Em que eu removi essa noção espacial aqui dos átomos, para a gente ter uma ideia do que seria só esse plano cristalino aqui, para como que a gente poderia interpretar isso aqui do ponto de vista de defeitos pontuais. Tá? Lembrando que na prática, para os materiais aqui a gente tem essa noção de tridimensionalidade. Para efeitos didáticos aqui, estudo do tópico, a gente vai tentar interpretar eles aqui nessa visão bidimensional aqui, nessa representação. Então, quais são os tipos de defeitos pontuais que nós podemos encontrar aqui nesse tipo de material? O primeiro deles, pessoal, é bastante comum aqui que a gente pode encontrar, são as vacâncias. Tá? Uma vacância é um átomo aqui faltando aqui na nossa rede cristalina. Então, como a gente pode observar aqui, ó, deveria existir um átomo nessa posição aqui da estrutura cristalina. A gente pode imaginar ou interpretar isso aqui como uma estrutura cristalina metálica, digamos que para o alumínio, por exemplo. E aqui nesse caso eu teria um átomo de alumínio faltando. Esse é o nosso parâmetro de rede aqui. Se eu tiver
um átomo faltando, né, numa determinada posição ou em outra aqui, eu vou chamar isso aqui de vacância. Um dos propósitos desse vídeo aqui é falar um pouquinho sobre as notações aqui, né, para os tipos de defeito. Tá? Então, se eu tiver um defeito aqui, né, se eu tiver uma vacância nesse ponto aqui, né, e né, considerando que é do mesmo tipo de átomo aqui da rede, tá, a notação que eu vou utilizar é essa aqui, né, de V para vacância, né, e aí eu vou ter que dizer qual é o átomo que está faltando, né? Nesse caso, digamos que seja, né, o próprio átomo de alumínio aqui, tá bom? Estou considerando que isso aqui é o próprio átomo de alumínio que vacante aqui, né, num sítio onde deveria conter um átomo de alumínio. E aí é necessário, né, atribuir um símbolo aqui, ó, né, referente à carga, né, desse átomo faltante. Nesse caso aqui, como a gente tem uma vacância de alumínio, né, numa rede de alumínio aqui, né, isso aqui vai ser uma carga neutra. Tá? Então a gente pode representar isso aqui pelo x. Então, vacância é o nosso primeiro tipo aqui de defeito. O nosso segundo tipo aqui, pessoal, é o de defeitos intersticiais, tá? Ou de um interstício. Tá? Esse tipo de defeito aqui, né, ocorre, né, quando nós temos um outro tipo de átomo numa posição na rede aqui, onde ele não deveria ocupar normalmente. Tá? Então, eu tenho um átomo aqui, né, ocupando uma posição na rede em que não seria a posição, né, onde ele normalmente seria encontrado. Tá? Aqui eu criei uma representação, tá, com um átomo, né, com raio atômico bastante diferente aqui do alumínio, tá? Só para a gente ter, né, essa noção aqui espacial, né, de onde, né, esses defeitos pontuais iriam ocorrer. Digamos, né, que, hipoteticamente, né, esse átomo aqui fosse um átomo de alumínio. Tá? Nesse caso aqui do que eu construí não é, mas não tem importância aqui porque a gente vai discutir nesse momento. Então, a notação para ele aqui seria alumínio, né, um átomo de alumínio, num interstício aqui, ó, né? E a carga aqui seria X de novo, né? Porque como é alumínio aqui, né? A gente não tem, né, essa carga aqui. Tá? Bom, e o terceiro tipo aqui, né, de defeito pontual que nós iremos observar, né, é a substituição. Então, novamente, vamos imaginar que isso aqui é uma rede, né, cristalina de alumínio, tá? Mas que esse átomo aqui está representado, né, com uma cor diferente aqui, não seja alumínio. Digamos que isso aqui seja cobre. Então a notação para isso aqui vai ser o cobre, né, numa rede de alumínio, tá? E a carga aqui, né, seria neutra. Tá? Então esses são os três tipos de defeitos pontuais: as vacâncias, os interstícios e os defeitos de substituição. Na sequência aqui, pessoal, a gente vai pensar em defeitos, né, em materiais, né, com ligações iônicas, né? Normalmente, comumente aqui, os cerâmicos. Tá? Tem algumas questões adicionais que a gente tem que considerar no caso dos materiais cerâmicos, né, e dos compostos iônicos aqui. Isso é devido que um composto iônico tem íons, né, positivamente carregados, né, e íons negativamente carregados. Então, digamos aqui que nesse exemplo, pessoal, em cada uma dessas posições aqui da rede cristalina, né, onde eu tenho, né, um átomo, né, em azul aqui, ó, né, que eu tenha um cátion, tá? Seria positivamente carregado, né, e onde eu tenho os átomos em vermelho aqui, ó, eu teria, né, um ânion, tá? Negativamente carregado. Pelo propósito desse exemplo aqui, ó, vamos imaginar aqui que, né, esse átomo azul aqui seria magnésio, tá, pessoal? Então, na verdade, seria, né, mais 2 aqui, né? E o ânion seria aqui oxigênio. Tá? Então, seria o oxigênio. O ânion aqui seria o oxigênio, menos 2. Então, no caso do composto iônico aqui, pessoal, a gente não vai ter uma única vacância aqui, né, no primeiro caso, né, por exemplo, pensando na questão das vacâncias aqui, né, eu não posso simplesmente remover, né, só o átomo de oxigênio aqui, né, ou só o átomo, né, de magnésio aqui, eu vou ter que remover os dois aqui, para que eu consiga manter, né, o equilíbrio eletrônico do sistema aqui. Então, a regra aqui é que quando a gente está lidando com composto iônico, né,
Quando eu tenho um defeito, né, pontual aqui, né, eu tenho que manter, né, esse equilíbrio aqui de cargas aqui do sistema. Para que isso ocorra, né, o fato, né, de que isso aqui deva ocorrer faz com que surjam dois tipos especiais aqui de defeitos pontuais, né, que nós verificamos, né, identificamos aqui frequentemente, né, em sistemas iônicos. O primeiro deles aqui, pessoal, é chamado de Schottky. Então, o defeito do tipo Schottky aqui, pessoal, é quando nós temos um par de vacância. Tá? Então, digamos que, né, nesse caso aqui, ó, tanto o magnésio, né, quanto o oxigênio aqui, ó, vão sumir, né, vão ser removidos aqui dessa posição. Então, nós estamos aqui, né, em falta, né, de uma carga positiva mais 2 e nós temos, né, a remoção aqui dessa carga negativa menos 2. Isso vai manter, né, o equilíbrio, né, eletrônico desse sistema, né, equilíbrio de cargas aqui do sistema. A notação para isso aqui, pessoal, é a seguinte. Tá? Eu tenho aqui o símbolo da vacância, né, com a notação para 2 aqui, ó, do átomo de magnésio, mais, né, a vacância aqui, ó, do oxigênio. Isso aqui, né, nós temos esse símbolo aqui. Então essa é a notação para isso. Então inicialmente a gente tem, né, uma rede, né, cristalina perfeita aqui, né? E aí nós temos, né, uma vacância aqui do cátion, né, de magnésio e uma vacância do ânion de oxigênio. Reparem aqui, pessoal, que nesse caso aqui eu não, na notação aqui eu não coloquei, né, um X aqui, né, na carga, né? Por quê? Porque em ambos os casos elas têm uma carga específica, né? Ela não é, essas cargas não são neutras, né? Então é em função disso. Então o magnésio, né, tem uma carga positiva 2 aqui, né? Então se nós tivermos, né, uma vacância de magnésio, isso significa que nós teremos, né, uma carga negativa, né, 2 aqui, né, um menos 2 aqui como carga. Isso é devido, né, ao fato de que essa carga positiva que normalmente estava aqui foi removida. A carga negativa, né, a carga negativa que é gerada pela vacância do magnésio, né, é descrita por esses dois traços aqui, né, próximos aqui da letra V. De maneira semelhante, né, como no caso do oxigênio, né, nós temos, né, uma carga negativa, né, 2 negativo aqui. Essa vacância, né, ao se remover, ela vai gerar, né, uma carga positiva, né, 2, né, que é demonstrada por esses dois pontos aqui em cima da vacância de oxigênio. Esse exemplo aqui, isso aqui é um exemplo para, né, a vacância específica, né, do magnésio, né? Esse aqui é um exemplo para a vacância do oxigênio. Existe uma outra maneira, né, de manter o equilíbrio eletrônico aqui para esse sistema, tá, pessoal? Digamos que esse átomo de magnésio aqui, né, que a gente consegue identificar aqui novamente, né, representado, né? Tem aqui, ó, o átomo de magnésio aqui nessa posição da rede aqui, tá? Uma carga positiva, né, 2 aqui no caso, e ele migre, né, dessa posição, né, que ele está aqui, né, para uma posição, né, por exemplo, intersticial aqui, ó, né, que normalmente não seria identificada nesse sistema cristalino. Isso é o que nós identificamos, né, reconhecemos aqui como um defeito do tipo Frankel. Eu vou escrever aqui novamente, pessoal, como é que é a notação para essa reação aqui, tá? E na sequência eu vou explicar como que ela ocorre. Mas, novamente, se nós tivermos aqui, né, a migração, né, do magnésio, né, para um sítio, né, nessa estrutura cristalina aqui, né, para um interstício, desculpem, né, nessa estrutura cristalina, nós também teremos, né, obrigatoriamente que ter, né, uma movimentação aqui, né, do oxigênio, né, para um interstício, né, nessa estrutura cristalina também. Tá? Então, a notação aqui, né, que nós tínhamos, né, seria, né, de magnésio, né, a notação que nós faremos aqui, né. Então, inicialmente nós teríamos, né, um átomo de magnésio, né, numa posição, né, num sítio, né, de magnésio aqui, né, e ele é
é um átomo do mesmo tipo aqui. Isso aqui vai gerar, né, uma vacância, né, num sítio aqui originalmente ocupado por magnésio, e aqui ele vai gerar, né, uma vacância, né, de ordem negativa, né, 2 aqui, né. E aqui, né, como ele moveu para o interstício, né, a gente vai ter que indicar aqui, né, que nós teremos, né, um magnésio, né, um átomo de magnésio num interstício aqui, né, posição intersticial, que vai gerar essa carga positiva no interstício. Uma coisa que a gente consegue reparar aqui, né, nessa notação, né, é que as cargas, né, em ambos os lados da equação, né, elas estão, né, equilibradas, aqui elas estão em equilíbrio. No lado esquerdo a gente tem, né, uma carga neutra, né, e do lado direito, né, a gente tem duas aqui negativas, né, e duas positivas aqui. Bom, então revisando o que nós vimos aqui, pessoal, nesse primeiro vídeo introdutório sobre defeitos pontuais, né, nós falamos sobre, né, os tipos de defeitos pontuais, né, vacâncias, interstícios, né, e substituição. Tá? A gente falou sobre um caso particular aqui, né, para defeitos pontuais, né, em materiais cerâmicos, né, equilíbrio de cargas aqui, né, especialmente para esse caso aqui, para os casos particulares, né, do defeito tipo Schottky, defeito tipo Frenkel, e vimos algumas questões sobre notações. Se você gostou desse vídeo, deixe alguns comentários aí, né, e se você tem alguma dúvida adicional em relação a defeitos pontuais, me escreva também. Eu vou deixar linkado, né, na descrição do comentário meu e-mail para que, se vocês tiverem interesse para que eu resolva algum exercício sobre defeitos pontuais, cálculo de vacância, né, ou algo nesse sentido, vocês me escrevam ou sugiram nos comentários também para que a gente continue falando sobre esse tema aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.